Boa tarde, meu pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso canal. Estamos com o nosso curso do pacote Lean. É um prazer imenso estarmos aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. E antes de mais nada, saúdo a todos vocês em prol do conhecimento de uma xícara de café. Eita! Para que vocês não me conhecem, meu nome é Ben David. A gente já vem ao longo do tempo postando coisas sobre o R, estatística, programação, diversas outras ideias, ferramentas, experiências que nós temos ao longo do tempo e tudo que a gente faz é repassar. Para vocês que caíram aqui agora nessa videoaula e que não nos conheciam, sejam muito bem-vindos, prazer em conhecê-los, mas é importante, tanto para vocês quanto aqueles que já nos acompanham, de fazer um impulsionamento dessas videoaulas. Para isso, nós precisamos de interação, fazer com que vocês se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações e que a gente possa impulsionar mais e mais videoaulas para os que têm interesse. É claro que a gente observa que muitos usuários que chegam até os nossos vídeos, olha só a estatística, nós temos em torno de 79% dos usuários assistem os nossos vídeos e não se inscrevem. Não custa nada, dá essa força para nós, para que a gente possa propagar ainda mais e mais conhecimento. Tudo o que fazemos aqui é de conhecimento de livre acesso. Sem mais, no nosso curso do pacote Lean específico, a gente vem tentando explicar este programa, que na realidade dentro do R é um pacote, mas nós o chamamos de laboratório de ensino a estatística e matemática. Então, nós estamos nos deparando sobre medidas de dispersão para o curso de estatística básica. É quando nós vamos falar sobre a estatística descritiva, né? Então, nós estamos falando hoje, querendo simplesmente dar um apoio para o professor, o aluno, quando está querendo construir a ideia do que vem a ser, por exemplo, a variância. A primeira coisa que a gente vem é falar sobre o desvio médio das observações à média. Então, nós temos o nosso livro EPAEC, que ele ainda está em construção. Como é que eu acesso e chego a este material gratuito, de livre acesso? Nós vamos na minha página profissional, bendavid.github.io. Vindo na minha página, você vem na opção Livros. Em Livros, você vai escolher a opção EPAEC e dentro do livro de Estatística e Probabilidade, EPAEC é a sigla do livro de Estatística e Probabilidade, você tem a opção chamada Bookdown. Quando você clica, você se depara de frente para o nosso livrinho. Eu estou aqui especificamente no capítulo 4, falando sobre medidas de dispersão, estou na seção 4.2. Estou motivando a construção da ideia do que vem a ser a variância. Então, a gente inicia pelo desvio médio. Uma outra coisa que a gente também pode reforçar é a página da nossa disciplina, do qual a gente usa o pacote Lean. Então, aqui mais uma vez, lá na nossa página profissional, você vem, ao invés da opção de livros, você vem na opção em cursos. E em cursos, você vem justamente na disciplina que motivou o livro, que é a disciplina de estatística e probabilidade. Aqui nós temos diversas versões dos anos que a gente ministra a disciplina e com muitos materiais. Explorem que vocês também vão agregar ainda mais o conhecimento do que nós estamos fazendo aqui com a proposta do pacote Lean. Voltando então ao RStudio, nós motivamos na aula anterior, quando nós falamos sobre a primeira medida, que foi a amplitude, aqui nós não estamos querendo dar o detalhe sobre qual a melhor medida de dispersão, etc. e tal. Nós estamos seguindo o escopo do livro, mostrando para vocês algumas medidas de dispersão. Os detalhes sobre ela, vocês dão uma olhada no livro, porque foge do objetivo do curso. Aqui a gente está querendo explorar as funções e tentar dar algum detalhe sobre as funções. A parte da estatística ela pode ser complementada justamente no material de apoio, ok?
Então vamos lá, mais uma vez, para que possa haver a replicabilidade por parte de vocês, usuários, eu estou usando uma semente porque o meu conjunto de dados, ele é um conjunto de dados simulado. Então eu estou usando sempre essa semente aqui 10, tá? Estou botando assim, semente. Então aqui agora eu vou justamente simular meu conjunto de dados. Que vai ser simulado. Vou criar aqui um objeto dados e vou usar a função rnorm, similar ao que eu utilizei na aula anterior, que foi com 40 observações, com média de tamanho 100 e desvio padrão de tamanho 2. Lembrando que isso aqui nós estamos simulando dados de uma distribuição normal. Então, simulados os dados, agora nós vamos apresentar o desvio médio. Então vamos lá. Vou rodar a semente e vou rodar os dados. Percebam que aqui em dados vocês vão ter o mesmo conjunto de dados que o meu, por causa da semente, tá? Então quando vocês aplicam, executam esta linha de comando e executam a simulação sempre vai gerar o mesmo conjunto de dados. Se isso não for feito, sempre virar 40 observações de uma normal com esses parâmetros aqui, diferentes. Não é isso que a gente quer por questão de replicabilidade. Então, para trabalharmos com o desvio médio, a soma do desvio médio, vamos lá. Então, eu venho aqui com dados, vou usar o processador, eu acabo chamando isso, né? O processador dos dados, que é o que vai me dizer, vai dizer ao Lean como é a natureza desses dados. Então, eu uso uma coisa que faltou aqui antes disso é simplesmente eu carregar o pacote Lean, né, que eu não carreguei. Então, carregando, vamos lá. Dados. Vamos usar agora o nosso construtor newLean. Variable, que eu vou utilizar aqui, identificando para o Lean que esses dados são contínuos, então opção 2. Vou usar o tabfrac por tabulação, simplesmente para eu ter esses dados tabulados. Então, com esses dados tabulados, eu tenho simplesmente esta apresentação aqui de dados tabulados. Então, eu posso ver esses meus dados aqui tabulados. Deixa eu só melhorar esta apresentação. Então, aqui estão meus dados tabulados, ó. E agora, eu posso, tanto com os dados agrupados e com os dados brutos, eu posso pedir o cômputo do desvio médio. O que é que a gente quer motivar com a ideia do desvio médio? Bem, ela é uma medida interessante em que eu consigo, se eu estou com a tentativa de verificar a variabilidade dos dados, eu estou aqui com uma referência, que é a média, e eu estou pegando o desvio de cada observação, essa média. Isso implica dizer que quanto mais distante as observações, a média, mais variável está o conjunto de dados. E o que a gente pensa é em ter um conjunto de dados o mais concentrado possível em torno da média, para que a média seja uma boa medida para caracterizar esses dados. E ela será tão boa quanto mais concentrados os dados forem. Bem, o que acontece? Toda vida que a gente pega um conjunto de dados, nós vamos verificar que a soma do desvio médio não é uma medida interessante, porque toda vida essa soma vai dar igual a zero. Então, isso aqui acaba sendo, esta medida, apenas uma ilustração que, como tentativa inicial, a opção foi muito boa, mas nós vamos perceber que ela acaba tendo esse tipo de defeito. Significa dizer que, mesmo que os dados tenham alta variabilidade e um outro grupo com baixa variabilidade, esta medida sempre me diz que a soma dos desvios em relação à média é sempre igual a zero.
E o que nós estamos simplesmente querendo mostrar para vocês no Lean é que isso de fato é verdade. E qual a medida, a função que nós utilizamos para isso? Aí nós vamos precisar de um artifício, porque nós vamos perceber que, teoricamente, isso aqui é verdade. Nós podemos verificar pelo teorema 1.1 que eu consigo mostrar essa prova. Lá no capítulo 1, vocês podem verificar como que algebricamente nós conseguimos mostrar que teoricamente isso é verdade. Agora, no caso do computador, nós vamos perceber que esses dados que nós coletamos aqui, lá no início, quando nós pegamos o conjunto de dados propriamente dito, nós temos uma perda de precisão, porque o computador ele sempre está limitado pela ideia dos pontos flutuantes que nós temos quando a máquina vai computar esses dados. Então, esses dados, eles por serem contínuos, eu deveria ter aqui uma aproximação de casas decimais infinitas, teoricamente. E aí, o que é que vai acontecer? Pelo fato de ter a limitação do computador devido a esse processamento do cômputo dessas observações, o que é que nós vamos fazer? Para que esta soma dê igual a zero, porque se eu fizer dessa forma e mostrar por meio dos dados, usando o computador, você vai perceber que isso não vai ser igual a zero, desde que os dados sejam discretizados. Aí você consegue demonstrar, porque aí você não vai ter problema de perda ou de limitação de precisão dos dados. Então, quando você trunca esses dados e computa a média, você vai ver que isso é verdade. E é isso que a gente acaba fazendo para a gente mostrar na prática que isso é verdade. Então, esta soma, se nós não fizéssemos assim, ela não daria igual a zero. Significa dizer que, então, na prática não é verdade? Não é isso. Nós temos que perceber que a limitação da máquina faz com que a gente, na prática, não consiga demonstrar por meio dos dados que isso é verdade quando os dados são contínuos. Então, aqui nesse caso, eu estou utilizando os dados contínuos. A função que nós vamos utilizar, nós podemos vir aqui no help, vou lá no pacote da função, no pacote Lean, na realidade. Vamos entrar aqui. E aqui nós usamos essa opção aqui, ó, desvio médio. Então, MDEV. Então, essa função aqui, quando a gente usa MDEV, o que a gente acaba fazendo é observando. Aqui eu botei MEDEV, tá? Então, é o da mediana. Isso aqui não é verdade, ó. MDEV. Então, MDEV, nós vamos observar esta informação. Veja, eu estou justamente explicando o que é que está acontecendo, por que está dando a zero, e por que nós fizemos uma limitação das casas decimais. É tanto que se vocês colocarem aqui nesta função e pedirem os detalhes de como que eu peguei os dados e que eu processei, vocês podem colocar aqui details igual a true, e que, novamente, ao executar, vocês vão perceber isso, ó. A mensagem vem, mais o conjunto de dados que fez isso aqui, nós pegaremos o conjunto de dados aqui, que são os dados brutos, e esses dados todos são truncados. Então, por exemplo, este valor aqui, que está dando 100.03, mais alguma coisa, ele truncado vai ficar igual a 100. Para que eu consiga chegar a este valor igual a zero. E assim, a gente consegue demonstrar que esse desvio médio, na realidade, ele sempre terá esta propriedade. Ok? Então, isso para o professor, para o aluno, você consegue mostrar na prática que o que nós percebemos teoricamente acontece usando a função MDEV para a soma do desvio médio. Ok? Espero que tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!